As Duas Esfinges. Pelo Espírito, Conde J. W. Rochester. Psicografado pela médium mecânica, Vera Krijanovskaya. Nota da Súria. Para quem adora Rochester, assim como eu, aqui está um livro legítimo desse adorado autor, psicografado pela única e inigualável médium que ele próprio elegeu. Desfrutem dessa maravilhosa história. Sinopse. Romance que se inicia no Egito Antigo, no qual o jovem escultor Rameri conclui a criação de duas esfinges. Uma representava o próprio artista, e a outra, uma mulher de rara beleza. A partir daí, o mistério que envolve as duas esfinges percorrerá diferentes épocas no tempo. Romance no mesmo estilo de O Elixir da Longa Vida. Rochester faz uso de tratados de magia para narrar a vida de um escultor egípcio, que passa vários séculos, dormindo dentro da sua própria obra e, quando acorda, descobre que terá que lutar contra um bruxo muito poderoso, para viver com o seu amor. No meio do pátio, sobre altos pedestais de basalto preto, repousavam duas esfinges, e diante delas, sentado num banquinho de armar, o seu artista criador, que, aparentemente, acabara de concluir o seu trabalho. Por fim, o escultor se levantou, e contemplou as esfinges diante dele. De trabalho magnífico, elas surpreendiam pela extraordinária riqueza de acabamento. Suas cabeças, uma azul em ouro, e outra verde em ouro, estavam encimadas por brancas claftas, com listras esmaltadas. O rosto de uma das esfinges representava o próprio artista, enquanto o da outra, uma mulher de rara beleza. Os lábios das duas esfinges estavam levemente pintados, no lugar dos olhos. Numa estavam incrustadas safiras, e na outra, esmeraldas. Sobre o autor. J. W. Rochester, nasceu em abril de 1647 na Inglaterra, filho de Henry Wilmot e Anne. Rochester tinha 11 anos quando herdou o título de conde, após a morte de seu pai. Sua cultura para a época foi ampla, dominava o latim e o grego, conhecia os clássicos, o francês e o italiano. Com 14 anos, saiu de Oxford com o título de Master of Arts. Partiu, então, para o continente, França e Itália, e tornou-se figura interessante, com características ideais para conquistar a sociedade de seu tempo. Vivendo diferentes experiências, Rochester casou 2 vezes, teve 5 filhos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gratidão imensa a todos os membros do canal. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Primeira parte. O Mago. Capítulo 1. Num dos quarteirões de Mênfis, longe do centro densamente povoado da antiga capital, havia uma bela casa, ladeada por um grande jardim. A casa fora erguida na própria margem do rio Pila, sobre um moteiro artificial de onde se divisava uma maravilhosa vista da margem oposta, com o rio salpicado de barcos. Do terraço, cercado por uma balaustrada, via-se, impondo-se sobre a cidade, a Fortaleza Branca, cujos templos, palácios e obeliscos reverberavam em cores douradas e púrpuras à luz do sol poente. Atrás da casa, contíguo ao jardim, estendia-se um imenso pátio, cheio de palmeiras e figueiras, que servia, pelo visto, de oficina a um escultor, pois nele estavam espalhados pedaços de granito, barro, basalto, viam-se estátuas quebradas e, sob uma cobertura, junto à parede, havia obras acabadas. No meio do pátio, sobre altos pedestais de basalto preto, repousavam 2 esfinges e, diante delas, sentado num banquinho de armar, o seu artista criador, que, aparentemente, acabara de concluir o seu trabalho. Era um homem ainda jovem, uns 30 anos de idade, tipicamente egípcio, alto, magro e esbelto. Seu rosto da cor de bronze,
com grandes olhos negros aveludados, traços finos regulares e cílios praticamente fechados no intercílio, respirava energia, a pequena boca, bem delineada, com cantos levemente caídos, transmitia-lhe uma expressão soberba, e as largas narinas ativas do nariz, levemente adunco, denotavam impetuosidade de paixões. Nesse instante, absorto em pensamentos, o seu olhar perdia-se no espaço. Pela sua pose imóvel, ele bem que poderia ser confundido com a bela estátua do jovem deus que acabara de sair de seu próprio cinzel. Por fim, o escultor se levantou e contemplou as esfinges diante dele. De trabalho magnífico, elas surpreendiam pela extraordinária riqueza de acabamento. Suas cabeças, uma azul em ouro e outra verde em ouro, estavam encimadas por brancas claftas com listras esmaltadas, uma azul em ouro e outra verde em ouro. As frontes eram decoradas por flores de lótus, uma azul claro e outra rosada. As folhinhas eram tão delicadas e tão bem trabalhadas, e os pistilos dourados tão finos e flexíveis, que as flores poderiam ser tomadas por vivas. O rosto de uma das esfinges representava o próprio artista, enquanto o da outra, uma mulher de rara beleza. Os lábios das duas esfinges estavam levemente pintados e, no lugar dos olhos, numa estavam incrustadas safiras e na outra, esmeraldas. O brilho das gemas e a sua transparência transmitiam-lhes uma extraordinária vivacidade, algo diabólico. De que forma o granito havia sido esmaltado e como as claftas listradas foram fixadas às flores era um segredo do artista, que, com um sorriso cheio de satisfação e orgulho, admirava sua obra. Nota: claftas. Espécie de touca em pano listrado, usada como coroa pelos faraós, bem ilustrada na máscara funerária de Tutankhamon, Museu Egípcio do Cairo. Mas, apesar de toda a perfeição com que se distinguia o trabalho dessas duas esfinges, o antigo egípcio teria muito que dizer contra elas. Alguns séculos antes, tal execução teria custado ao artista uma punição severa em vez de elogio. A arte no Egito se submetia às inalteráveis normas sagradas oficiais, das quais não se podia afastar sem atrair para si acusações de sacrilégio. A pose, a dimensão dos membros e a ornamentação, tudo era previsto e bem definido. Não obstante, nas duas esfinges, todo esse rigor sagrado foi atenuado significativamente, e na graciosa desenvoltura da pose e nos ornamentos sentia-se algo diferente, como se tivessem sido borrifados por um jato novo e fresco de uma poderosa arte livre que em nada lembrava os velhos padrões sagrados, enregeladores em sua imobilidade. Mas, naquela época que se refere à nossa narrativa, o artista já podia, sem qualquer temor, permitir-se tais liberdades. Amoses II, Amasis Heródoto, reinava então no Egito, amigo de gregos, tornando-se grego também na medida em que isso era possível para um faraó. Ele protegia os estrangeiros e estimulava sua arte e indústria, ansiando que a genialidade jovem e cheia de vida da Hélade, por meio de colonos gregos, influenciasse a grandiosa, porém decrépita, civilização do Egito, injetando-lhe um sangue novo. O próprio faraó desposara uma grega de nome Lade, que a boa vontade que ele tinha em relação aos jônios, e dórios que se estabeleceram às margens do rio Pelúsio, braço do Nilo, durante o reinado de Psamético I, atraía cada vez mais emigrantes. Seu número cresceu tanto que alguns anos antes Amoses transferira cerca de 200.000 pessoas para Mênfis e circunvizinhanças, apesar do descontentamento mal contido de seus súditos egípcios. Fica claro porque, em tais circunstâncias, o escultor podia inspirar-se em padrões gregos, sem qualquer receio de que os defensores dos velhos tempos ousassem persegui-lo por isso. Já era hábito entregar os filhos dos nativos aos colonos para o estudo da língua grega, artes e ofícios. Graças a isso, Rameri, assim era chamado o jovem artista, passou alguns anos no ateliê de um escultor dório onde se imbuiu de um novo espírito de arte, o que, entretanto, não lhe impedia de permanecer de alma e corpo um egípcio fanático, venerador da antiga religião de seus ancestrais, e até nutrir,
nos recônditos do coração, um certo ódio aos estrangeiros, que ele considerava inimigos e um cancro do país. Mas, naquele momento, Hameri não pensava nem em política nem em arte. Com a sua obra, ele estava bem satisfeito, e pensamentos totalmente diferentes preocupavam-no. Pulando agilmente sobre o alto e largo pedestal de basalto que sustentava a esfinge de mulher, ele apertou o cálice de lótus. Ouviu-se um som surdo de mola e a esfinge moveu-se lentamente de seu lugar, deixando antever um largo orifício, talhado na base, que se verificou totalmente oco. Nessa caixa, em forma de um sarcófago, havia uma grossa esteira, uma almofada bordada e um pano de seda que podia servir de cobertor. Depois de examinar por algum tempo aquele estranho leito, Hameri apertou o pistilo do lótus e a esfinge moveu-se silenciosamente sobre gonzos invisíveis, fechando hermeticamente o sarcófago. Hameri passou nervosamente a mão pelos densos e curtos cachos de cabelo que lhe contornavam a testa e, aproximando-se da mesa, tomou de um gole uma taça de vinho. A seguir, protegendo da poeira ambas as esfinges com uma lona, ele entrou na casa. Ao chegar ao quarto, o artista bateu 3 vezes com um martelo em um gongo de bronze que pendia junto à cama, e, imediatamente, atrás da porta entreaberta, apareceu a cabeça encaracolada de uma etíope. Ordene que Toto e Pissarro aprontem o barco, e depois prepare a minha roupa, ordenou Hameri. O artista acabava de se lavar quando o etíope retornou. Ele passou a Hameri um fino traje branco de linho, um colar de amuletos e escaravelhos de lápis lazuli e um cinto, atrás do qual ele enfiou uma adaga com cabo cunhado em ouro. Isso feito, ele pôs sobre a cabeça uma clafta, envolveu-se numa capa escura e saiu de casa. Se alguém perguntar por mim, diga que saí e você não sabe quando volto, disse ele ao escravo que o acompanhava, e que, cruzando os braços, curvou-se em sinal de obediência. Do terraço descia diretamente ao rio Nilo uma escada de pedra, ao fim da qual aguardava um barco com 2 remadores. Hameri se acomodou e o barco, alçando largamente os remos, à semelhança das asas de um pássaro, partiu pela superfície lisa do rio para longe da cidade. Os últimos raios do sol inundavam com luzes purpúreas os montes líbios, mas mesmo essas já bruxuleavam, ignorando o nosso pôr do sol, longo e monótono. A noite meridional avançava rapidamente. Já era alta noite quando, obedecendo ao comando do artista, o barco atracou. Saltando para a margem e ordenando aos escravos que o aguardassem, Hameri, que com certeza conhecia bem a localidade, subiu o barranco íngreme e chegando até um muro caminhou ao longo dele. Do outro lado da grande parede quadrangular parecia haver um jardim, pois, com exceção de árvores, nada se podia enxergar. O local ermo e o profundo silêncio que lá reinava era angustiante. Mas Hameri não parecia ter essa sensação, ele caminhava firme, brincando de jogar para cima uma chave que havia tirado detrás do cinto. Diante de um pequeno portão, encoberto por arbustos, Hameri parou, abriu e, atravessando-o, trancou-o por dentro. Sob as densas figueiras, por onde ele acabara de entrar, não se enxergava nada, mas ele continuou firme o caminho, passou por um segundo muro que dividia o jardim em 2 partes e, através de uma alameda coberta de areia e decorada lateralmente por canteiros de flores, dirigiu-se à casa que se divisava por entre a vegetação, cujo primeiro andar estava iluminado. Era um grande prédio de 2 andares com uma alta torre astronômica. Subindo a passos rápidos até um pequeno terraço, Hameri bateu a porta. Entre, respondeu uma voz sonora. Hameri empurrou a porta, abriu uma pesada cortina de lã e achou-se numa sala comprida, amplamente iluminada com lâmpadas de óleo aromático, pensas no teto e distribuídas nos suportes. O ambiente denotava que ali residia um sábio, por toda parte viam-se tábulas e pergaminhos. Nas mesas amontoavam-se instrumentos estranhos e desconhecidos, e, nas prateleiras, que se estendiam ao longo das paredes, enfileiravam-se montes de vidros e frascos de diversos tipos e tamanhos,
feixes de ervas secas, sacos com diferentes pós, cubos e caixas decoradas. No fundo da sala havia uma escada em espiral que levava à torre, e, no centro, junto à mesa de trabalho, estava sentado o próprio dono da casa, inclinado sobre um pergaminho que ele examinava com visível interesse. Era um homem alto e magro. Pelo aspecto, tanto poderia ter 30 como 50 anos, pois toda a sua figura transpirava um misto de serenidade da idade madura e a mobilidade e ímpeto de um jovem. Seu rosto de traços regulares reverberava a amareledão de marfim velho, o fitar dos grandes olhos esverdeados ardia de uma vontade forte e inabalável. O nariz aquilino e a boca com lábios pálidos e finos transmitiam uma expressão severa, quase cruel. "Bem-vindo, Hameri", saudou ele, estendendo a mão ao artista, que lhe respondeu com uma respeitosa reverência. A seguir, apontando para uma cadeira, ele acrescentou: "Sente-se e aguarde um minuto, preciso acabar de ler este texto mágico." Hameri sentou-se em silêncio. Com impaciência mal disfarçada, ele olhava para o mago que vestia um traje longo de linho, de brancura ofuscante. Sua cabeça era coberta por uma clafta também branca, decorada com uma brilhante representação da lua. Amenhotep era famoso em Mênfis por seus extraordinários conhecimentos e poderes. Nem o passado nem o futuro constituíam para ele um segredo. Os espíritos e as forças da natureza submetiam-se a ele, as pedras, ao seu capricho, transformavam-se em barras de ouro, o carvão em pedras preciosas. Os talismãs e as poções de amor dobravam e submetiam as índoles mais insubmissas. Os pássaros distribuíam as suas ordens para qualquer lugar que ele os mandasse. Ao terminar a leitura, Amenhotep enrolou o pergaminho e colocou-o sobre a mesa. Em seguida, puxando para si um escrino de marfim, disse: "Eu cumpri o prometido. Olhe. Aqui, dentro deste escrínio, estão os elixires que ajudarão você e a princesa a realizarem os seus desejos." Amenhotep abriu a tampa e mostrou a Hameri 2 frascos com rolhas de ouro e um fino rolo de papiro com caracteres antigos. "Está vendo o frasquinho? Parece com ouro líquido, esta substância fornece a vida. No outro, está o elixir que produz um sono parecido com a morte, do qual eu já lhe falei antes. São ilimitados os segredos da natureza que a mente humana não consegue conceber", murmurou Hameri, inclinando-se avidamente sobre o escrínio. "Mas diga-me, como eu devo usar essas substâncias e quanto tempo duram seus efeitos?" "Aqui estão 2 pedaços de pano. Basta umedecê-los com o soporífero e colocar sobre o rosto. À medida que inalar, a pessoa entrará num sono parecido com a morte e irá dormir, se quiser, até por séculos, enquanto não colocarem em sua boca uns goles de vinho quente com 3 gotas deste líquido dourado. Então o adormecido ou a adormecida irá despertar, repito, quer seja daqui a 1000 anos, renovado, como se fosse depois de um sono normal. E assim, se a princesa conseguir escapar durante o banquete nupcial, vocês poderão deitar tranquilamente nos sarcófagos das esfinges. Ela se livrará do odioso casamento e ambos, por mais que os procurem, poderão aguardar o momento de seu despertar. Eu mesmo tomarei conta de vocês. Agradeço-lhe, sábio Amenhotep, por ser tão bom comigo. Sem a menor hesitação entrego em suas mãos tanto a minha vida como a da mulher que amo. Pode confiar em mim. Como seu leal amigo, vou proteger suas esfinges. Daqui a alguns anos, espero retirá-los dos sarcófagos e propiciar-lhes uma vida tranquila e feliz. Vocês ficarão livres dos obstáculos que atualmente os separam. Grandes acontecimentos estão por vir, uma imensa desgraça desabará sobre a terra de Kemi. O pé ousado do estrangeiro conquistador irá espezinhar a nossa terra sagrada. O país pilhado e escravizado testemunhará a morte de seus melhores filhos. Amoses II dormirá em Osíris, Psamético, criação de Tifon, marcadas pelos próprios deuses, perecerá de morte vergonhosa,
E junto com ele, no turbilhão dos acontecimentos, desaparecerá o príncipe, seu rival. Assim que tudo se acalmar um pouco, você e Ninta poderão voltar para os vivos. Amenhotep. Se você sabe de tudo, por que não avisa o faraó? Interrompeu Rameri, pálido e perturbado. Talvez as medidas, tomadas a tempo, evitem a desgraça. Onde e quando você já viu que a fama ou a vontade humana pode deter os acontecimentos desencadeados pelos mortais? Atalhou Amenhotep calmamente. Acredite, vele por seu próprio destino e deixe que os povos sigam o caminho a eles traçados pela vontade inabalável. E agora, vamos. Jante comigo e fortaleça-se com uma taça de bom vinho. Você tem de guardar as forças. Não foi para desanimá-lo ou preocupá-lo que eu lhe abri a cortina do porvir. É impossível ser fraco com a sua proteção. Permita-me mais uma pergunta. Poderá você ir comigo até a pirâmide? O príncipe também me convidou para o casamento. Sendo assim, me será fácil notar no meio da multidão o desaparecimento da princesa. Desta forma, eu poderei dar uma escapada e fazer tudo o que for necessário. Ambos os interlocutores então se levantaram e saíram do gabinete de trabalho do mago. Quando o barulho dos passos cessou, a cortina no fundo da sala se abriu e apareceu a cabeça de uma mulher. Lançando um rápido olhar em volta do quarto e convencendo-se de que ele estava vazio, a mulher, feita uma sombra, aproximou-se sorrateiramente da mesa de Amenhotep. Uma criatura extraordinária era aquela mulher, quase uma criança. Esbelta, delicada, airosa, ela antes poderia ser tomada por uma maravilhosa visão do que por um ser vivo, de carne e osso. Sua túnica de tecido transparente mal cobria a perfeição de suas formas delicadas. Os loiros cabelos soltos, com laivos ruivacentos, desciam abaixo dos joelhos, e essa júbia leonina emprestava uma beleza encantadora ao seu pequeno rosto de brancura pálida, belo e irregular como um camafeu. Os grandes olhos azuis, feitos safira, contornados por cílios negros, brilhavam, e a pequena boca vermelha transmitia energia. Naquele instante, os cílios carregados e os lábios firmemente apertados apontavam que ela estava muito preocupada com alguma coisa. Lançando um olhar perscrutador para a mesa de trabalho, ela foi até o baú junto da parede, cheio de diversos frascos vazios, e escolheu os 2 menores, de formas diferentes. Voltando para junto da mesa, abriu o escrino de marfim e transferiu aos frascos uma parte do conteúdo que o mago dera a Rameri. A seguir, da mesma forma ágil e rápida como viera, desapareceu atrás da cortina que ocultava um nicho profundo. Dentro dele havia um leito, uma mesa e um banquinho. Uma portinhola estreita do lado direito do nicho levava a um quarto contíguo. Escondendo com cuidado atrás da cinta ambos os frascos, a jovem se jogou na cama e, enterrando a cabeça nos travesseiros, entregou-se aos pensamentos. Esta estranha e encantadora criatura tinha o nome de Erix e era grega de origem. Durante um dos embates, frequentes entre os egípcios e os odiosos colonos estrangeiros, o pai de Erixo fora morto, a mãe, ela perdera havia muito tempo. A velha e humilde parenta que dela cuidava não ousou protestar quando um dos vencedores levou a menina, vendendo-a depois como escrava. Na época, Erixo tinha 6 anos. A menina foi comprada por Amenhotep. Convencido de que naquele pequeno e delicado ser espreitavam grandiosas e misteriosas forças, o mago começou a realizar com ela experiências, cujos brilhantes resultados superaram todas as suas expectativas. Mergulhada no sono sagrado que liberta a alma humana dos grilhões do corpo e que lhe devolve todas as suas magníficas capacidades, Erixo lia o passado e o futuro como num livro aberto. Para o mago, ela se tornara uma arma valiosa, e, com o decorrer do tempo, pouco a pouco, conquistou-lhe também o coração. Ele a amava, mas o sentimento tardio se repartia estranhamente em 2. Sendo um mago, ele a respeitava como profetisa virgem,
Uma criatura extraordinária por suas capacidades ocultistas, sendo um homem, ele nutria por ela uma ansiosa paixão ardente, que se tornou ainda mais forte, visto que ela nunca fora satisfeita. Os visitantes jamais haviam visto Erixo, e os poucos empregados, ainda que dela soubessem, não se atreviam sequer a mencionar seu nome. Sozinha e enclausurada, vivia a jovem em companhia de seu senhor e de uma velha empregada, dedicando seu tempo à leitura, uma vez que Amenhotep se divertia em iniciá-la nos mistérios da ciência, em enfeitá-la com luxuosos vestidos e joias. Ele até permitia que ela ouvisse sua conversa com os amigos desde que ficasse sentada no nicho, fora do alcance dos olhares curiosos. Foi assim que Erixo viu também Hameri, uma visita frequente do mago, e apaixonou-se perdidamente pelo belo escultor, que nem imaginava sua existência. De seu posto de observação, ela conheceu toda a história de amor entre Hameri e a princesa num teu audaz projeto do mago para unir os apaixonados. Ela jamais chegou a amar Amenhotep, ao qual temia, ciente de seu misterioso poder sobre ela. Agora, no entanto, chegou a odiá-lo. Os ciúmes despertaram-lhe novos sentimentos de uma energia inesperada. Nos últimos meses, ela passara por muitos sofrimentos, pois, praticamente diante de seus olhos, se estabelecia um forte amor entre os jovens Hameri e Nuita. Neste ponto, nós devemos recuar um pouco a nossa narrativa para explicar o relacionamento entre os personagens. A amizade entre Amenhotep e Hameri era de longa data. O pai do escultor, certo dia, salvou o mago num episódio em que o marido ciumento atentara contra a sua vida ao suspeitar de que aquele lhe arrebatara o coração da esposa com o auxílio de uma poção mágica. Amenhotep abrigou seu salvador, deu educação ao seu filho Hameri e continuou a proteger o jovem, prestando-lhe todo o apoio para fazer uma brilhante carreira, pois o mago era famoso por sua influência em Mênfis. Seu patrimônio era considerado imenso e a simples e humilde vida que levava em sua casa retirada era atribuída exclusivamente à sua excentricidade. A princesa Nuita era parente do rei Apris, predecessor de Amoses. Desejando unir sua família à dinastia antiga, o faraó prometeu Nuita em casamento a um dos seus primos, o príncipe Puarma, que se apaixonou loucamente por sua bela e nobre noiva. Ainda que o príncipe lhe fosse indiferente, ela consentiu em se casar. Um acaso mudou tudo. Nuita adoeceu seriamente e sua vida estava por um fio, quando Amenhotep, chamado por ordem do faraó, conseguiu salvá-la. Recuperando-se totalmente, a princesa foi pessoalmente agradecer ao mago em sua casa, onde encontrou Hameri. Apaixonando-se por ele à primeira vista, ela buscava uma oportunidade para encontrá-lo novamente. Com esse objetivo, o jovem escultor foi chamado ao palácio e foi-lhe encomendado, inicialmente, um busto de Nuita, e, mais tarde, o busto de um de seus irmãos mortos. Depois, já com mais liberdade, os apaixonados começaram a se ver na casa de Amenhotep, onde trocaram juramentos. Fica claro que, com o coração pertencendo ao outro, o casamento com Puarma tornou-se odioso à princesa e, em um de seus encontros, ela admitiu que preferiria a morte àquela união. Hameri, que se assegurara com a promessa de Amenhotep de arrumar tudo para que desse certo, acalmou a princesa, sem revelar-lhe, contudo, o seu segredo. Esta era a situação no dia em que começa a nossa narrativa, na hora em que Erixo soube do plano idealizado pelo mago para seu preferido. Absorta em pensamentos, a jovem nem percebera que alguém penetrara no nicho e sentara aos pés da cama. Era um anão, uma pessoa extremamente deformada, do tamanho de uma criança de 2 anos. Dentro da casa, ele era tratado como um animal, alvo de todos os maus tratos. O infeliz encontrou proteção em Erixo, apegou-se aos poucos a ela, nutrindo por ela a lealdade de um cão. Erixo sabia que o anão lhe era cegamente fiel. Amenhotep, no entanto, que tinha um ciúme selvagem em relação a todos,
Era indiferente à amizade que existia entre a encantadora jovem e o monstro desfigurado. E, de repente, no peito daquela medonha e infeliz criatura pulsou o coração humano em chamas de paixão ardente e a sua bela protetora, tal qual a paixão de Amenhotep. Sem dúvida, Bizu, o anão, compreendia perfeitamente as suas limitações físicas e morais para pretender algo, restringindo-se a adorar Erixo como a uma divindade. Ao tocar com os lábios ardentes o pequeno pé desnudado, interrompeu os pensamentos da jovem. Ela estremeceu e aprumou-se. Ao ver o anão, seus olhos lampejaram de satisfação. É você, Bizu. Você chegou bem na hora, disse ela. Depois, inclinando-se sobre ele, ela lhe murmurou longamente no ouvido alguma coisa, sem notar-lhe a surpresa, e ciúme, inquietação e o verdadeiro caos de sentimentos que se refletiam sequencialmente no rosto magro e enrugado do monstro. O barulho de passos se aproximando obrigou Erixo a se calar. Ela apertou receosa Bizu contra si. Hameri, acompanhado do mago, veio buscar o escrínio. Depois de indagar sobre alguns detalhes, o escultor se despediu e foi embora. Erixo e Bizu esgueiraram-se feito sombras, cada um ao seu quarto. Amenhotep sentou-se e reiniciou o trabalho que normalmente continuava até o alvorecer. No dia seguinte, mal o sol acabou de se levantar, Hameri começou a preparar-se ativamente para transportar as esfinges ao palácio de Puarma. Terrivelmente extenuado, suado em bicas, ele só deu uma deitadinha para descansar quando, finalmente, aos altos gritos dos trabalhadores, as duas colossais estátuas foram instaladas em barcas que as levariam ao palácio do príncipe, cujos jardins eram contíguos à margem do Nilo. Depois de descansar um pouco e vestir roupa limpa, Hameri ordenou que fosse atrelada à biga e dirigisse ao palácio do príncipe para supervisionar pessoalmente o desembarque e a instalação das esfinges no lugar estabelecido. Puarma, um homem jovem e bonito, alguns anos mais novo que Hameri, recepcionou cordial e afavelmente o escultor. Ambos estudaram na mesma escola sacerdotal, e depois, apesar da diferença de castas, continuaram amigos. Absorto em preparativos no palácio para receber a jovem esposa, o príncipe estava radiante. Achando que o seu amor era correspondido, Puarma não sabia como mais agradar na ornamentação da futura moradia da adorada Nuita. Alegre e feliz, ele levou Hameri para mostrar as novas decorações. Vasos, tapetes, joias destinadas à sua futura esposa. Ao ser notificado sobre a chegada das esfinges, ele dirigiu-se com o escultor para o local do desembarque. Quando os colossos foram instalados nos berços, Hameri ordenou que eles fossem descobertos. Os raios solares reverberaram magicamente sobre o ouro e as incrustações esmaltadas, os olhos de safira e esmeralda faiscaram. O príncipe, emudecido de surpresa e admiração, exclamou finalmente: Hameri, que perfeição você criou no lugar das esfinges comuns que eu lhe havia encomendado. Eu não terei como recompensá-lo condignamente. Príncipe, tudo que eu acrescentei como ornamentação às esfinges que você se dignou me encomendar peço aceitar em sinal de reconhecimento de um humilde escultor pela honra que você lhe deu com a sua amizade. Mas isso é uma verdadeira fortuna. Só deu um pouco de trabalho, feito com a máxima alegria, e peço que aceite para o seu casamento, respondeu Hameri, fazendo mesura. Talvez você prefira colocar as esfinges no jardim, junto ao terraço que leva aos aposentos de sua futura esposa e não onde você havia pensado, já que esse local lhe traz tantas recordações duras. Você perdeu o juízo, Hameri. Como eu posso deixar ao relento tais preciosidades? Não, não. Eu as colocarei onde ficou decidido, na pirâmide. Eu vejo que você deu aos rostos das esfinges os traços de Nunta e os seus. Significa que o amor e a amizade ficarão guardados como as mais caras lembranças minhas. Puarma apertou agradecido a mão do escultor,
sem perceber uma estranha expressão sombria no rosto de Hameri. Logo eles alcançaram a pirâmide. Alta, solidamente construída de tijolos calcinados, a pirâmide ficava na extremidade do jardim, perto do Nilo, e era cercada por um bosque de palmeiras e figueiras. Em seu interior, viam-se nos nichos as representações dos ancestrais do príncipe Divas. No centro, nos suportes, repousavam, em tamanho natural, as estátuas de seus pais, e, entre elas, se achava a pequena estátua de sua querida irmãzinha, morta havia pouco tempo. Na ara encontrava-se tudo pronto para a defumação e a oferenda de vinho. As duas esfinges foram colocadas bem aos pés da ara. À luz de duas lâmpadas, fixas na parede, os olhos fosforescentes das esfinges produziam uma impressão deprimente. Uma comichão de medo supersticioso percorreu o corpo de Hameri. O que ele empreendia ainda num lugar tão terrificante? Mas, uma vez decidido, ele não poderia encontrar um abrigo mais correto e seguro que aquele. Sem dúvida alguma, não seria naquela pirâmide que iriam procurar a noiva desaparecida. E mais. Ali, ele e Nuita podiam dormir tranquilos até que Amenhotep os despertasse. À noite do mesmo dia, mal a escuridão envolvera tudo, Hameri penetrou feito uma sombra no jardim do palácio, onde vivia a princesa Nuita junto com a mãe, e, escondendo-se atrás das árvores, soltou 4 gritos de pássaro noturno. 10 minutos após, apareceu uma menina negra, e, enveredando-se por entre os arbustos, esperou até que um novo grito lhe possibilitasse a orientação, após o qual ela se aproximou do escultor e murmurou: "Siga-me. Eu o levarei para junto das 3 palmeiras, onde ela irá encontrá-lo." Ali, entre os troncos das árvores que deram o nome ao local, havia um banco de pedra. Hameri sentou-se, porém não precisou esperar muito. Logo apareceu uma mulher envolta numa capa escura. Hameri levantou-se de um salto, apertou em seus braços e fê-la sentar-se no banco com ele. E então, Hameri? Será que eu posso ficar mais tranquila? Você vai me contar os detalhes do plano da salvação prometida? Inquiriu a princesa tirando a capa. Nuita era muito bonita. Alta e esbelta, grandes olhos negros, negros como asas de corvo eram também seus cabelos. Naquele instante, suas faces morenas estavam pálidas e nos olhos fugiam medo e ansiedade. Tranquilize-se, minha amada. Dou-lhe toda a certeza da salvação. Está tudo arrumado e combinado entre mim e Amenhotep, o grande mago que nos protege. Entretanto, por motivos de segurança, não lhe contarei aqui todos os detalhes. Até as árvores têm ouvidos, e há pessoas que, a troco de algumas moedas de ouro, venderiam até o próprio Osíris. Somente no dia do casamento, após a cerimônia, você saberá de tudo. Diga-me, você sabe onde fica a pirâmide, no jardim de Puarma? Aquela onde estão as estátuas de seus pais e de irmã? Oh, sim. Eu sei. Alguns dias atrás, quando eu e minha mãe estivemos em visita à casa do príncipe, ele me mostrou aquela pirâmide. Eu rezei lá, fiz oferenda, e Puarma me disse que pretendia colocar ali as 2 esfinges que encomendara de você para decorar o ambiente. Excelente. Eu entreguei o trabalho hoje de manhã e as esfinges já estão lá. Assim, eu lhe peço vir rápido à pirâmide, onde eu estarei, assim que você perceber que mudei o meu punhal do lado esquerdo para o direito, e não se preocupe, pois eu farei com que isso seja visto para que você consiga escapar dos convidados. Quando você chegar lá, eu lhe contarei o resto. Espero não fazê-lo esperar muito. Como serei feliz quando acabarem todas essas incertezas e a necessidade de esconder-me e fingir. Você não pode imaginar como é revoltante enganar Puarma. Ele é bom e me ama sinceramente. Se você não tivesse me incutido este amor tão forte e cego, jamais eu teria concordado em fazer isto, observou Nuita perturbada e com lágrimas nos olhos.
Ramiri puxou apaixonadamente junto a si. As palavras de amor que ele lhe murmurou fizeram calar o medo e os remorsos da jovem. Com a despreocupação da juventude, eles esqueceram-se dos gritos iminentes, o futuro lhes pertencia, o poderoso mago prometeu-lhes a sua proteção. Que mais eles poderiam desejar? Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Chegou o dia do casamento de Puarma com a princesa Nuita. Mas não era só o noivo que aguardava impacientemente por essa data. Erixo também contava as horas, sem duvidar do êxito de seu arrojado plano. Absorta em suas cogitações, ela não notava a taciturnidade de Ibezu. Ficaria aterrorizada se pudesse ler os pensamentos descontrolados que fervilhavam no cérebro perturbado do anão. Entretanto, Erixo nada percebia nem de nada desconfiava. Seus olhos faiscaram de ódio quando, depois do almoço, Amenhotep ordenou que ela lhe levasse ao aposento um copo de vinho, pois, visto ele ter passado a noite inteira trabalhando, queria tirar uma soneca por 2 horas antes de ir ao banquete nupcial. O dormitório do mago era um lugar bem escondido cuja entrada só era conhecida por Erixo Ibezu, seu empregado mais íntimo. Como já dissemos, o mago não mantinha empregados supérfluos. Uma negra velha cuidava de toda a casa e preparava o almoço frugal de Amenhotep, que se alimentava praticamente de leite, frutas e legumes. Todo o quadro restante de empregados se compunha de um velho porteiro e mais 3 pessoas, cujas obrigações se resumiam em carregar a liteira, dirigir o barco e manter em ordem o pátio e o jardim. Alguns anos antes, quando escavavam o subterrâneo, no interior do qual o mago pretendia enterrar o seu tesouro e realizar algumas experiências ocultistas, encantamentos e invocações, os trabalhadores encontraram casualmente uma fonte subterrânea de ar, vinda de um orifício entre as pedras e que espalhava um aroma forte, mas extraordinariamente vivificante. E foi neste lugar justamente que Amenhotep resolveu construir os seus aposentos. Suas riquezas e conhecimentos custaram-lhe muita inveja e inimizade, várias vezes tentaram matá-lo, e ele sempre quis ter um abrigo seguro e, sobretudo, desconhecido de todos. Dessa maneira, foram construídas várias salas subterrâneas contíguas. Na primeira delas, Amenhotep instalou para si um luxuoso dormitório, à prova de calor e do ar abafado característicos dos porões egípcios graças à fonte que, embora perdida no solo, permitia, através de um furo, o acesso de um ar fresco e vivificante, mantendo uma temperatura agradável e sadia. Naquele dia de que falávamos, Amenhotep desceu ao aposento, fracamente iluminado por uma lâmpada que pendia do teto, e se deitou na cama, enquanto Erixo, que esvoaçava feito uma borboleta diante dele com a taça de vinho, cobriu seus pés com uma pele de pantera. Depois, com a voz carinhosa, ela perguntou: "Quer que o abane cante, enquanto você pega no sono?" "Abanar não precisa, mas ouvirei com prazer." "Pegue a harpa e sente-se", disse Amenhotep, apontando-lhe um banquinho junto à cabeceira da cama. Erixo sentou-se, os acordes suaves soaram de seus dedos delicados, vertendo uma melodia enfadonha e triste, convidativa ao sono. Amenhotep ouvia admirado, brincando com seus vastos cabelos dourados. "Não se esqueça de me acordar daqui a 2 horas", sussurrou ele sentindo que a sonolência começava a tomar conta dele. Erixo fez um sinal afirmativo e continuou a cantar cada vez mais baixo. Quando a respiração profunda e regular do seu senhor indicou que ele estava dormindo, a jovem parou de cantar. Ela ficou cerca de 15 minutos sentada, olhando pensativamente para o mago. Em seguida,
tirou de trás da cinta um pequeno frasco e uma tira de pano. Molhando o pano com algumas gotas da poção soporífera, ela o colocou sobre o rosto do mago. Ao sentir-se tonta, ela jogou-se para trás em 2 saltos, parando junto à porta e apoiando-se no dintel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Durma, durma. Deixe que os séculos vindouros o acordem. Murmurou maldosa e zombetiramente, sem tirar os olhos de Amenhotep adormecido. Você me subtraiu os direitos humanos e só vi em mim uma arma surda e muda de sua ciência, mas agora, esta mesma criatura por você afrontada, que você acreditava manter sob o seu calcanhar de ferro, foi mais astuta e venceu. Isso você não havia previsto, a despeito de todos os seus conhecimentos e poderes. Você está impotente diante da força desconhecida dos elementos que você mesmo descobriu e que irá mantê-lo acorrentado a esse leito, enquanto isso for da minha vontade ou da de algum outro. A jovem se aprumou e espreguiçou seu corpo esbelto. Estou livre, livre, gritou ela, subitamente acometida de empolgação. Seja abençoada você, Gator, que me devolveu esta liberdade. Eu poderei amar, contemplar o sol, ver gente, admirar a minha beleza. E sua riqueza, acrescentou ela rindo baixinho e sarcasticamente. Fechando o nariz e a boca com a túnica, ela se aproximou de Amenhotep e começou a revolver apressadamente atrás de seu cinto, dali tirando uma pequena chave original. Virando-se em direção à porta, ela viu que essa estava aberta e junto da soleira estava sentado o Bizu, sem tirar os olhos do corpo imóvel do mago deitado. Em sua empolgação, Erixo não deu atenção ao olhar sombrio e desaprovador do monstrinho. Vamos, vamos, Bizu, sussurrou ela, erguendo como a uma criança. Após trancar a porta do subterrâneo, ela acionou uma mola no degrau superior da escada. Uma parede de tijolos escondeu a porta tão hermeticamente que esta parecia não existir. Vá, Bizu, e espere por mim no quarto. Você vai ajudar a vestir-me, ordenou. Enquanto a não se afastava cabisbaixo, Erixo correu até um pequeno pátio interno onde havia uma grande piscina em que se enchia por um chafariz embutido na parede. Tirando rapidamente a roupa e levantando sobre a cabeça sua juba dourada, mergulhou na água. Refrescada pelo banho, Erixo jogou sobre o corpo a túnica e foi a seu aposento, uma ampla e luxuosa sala que dava para o jardim. Bizu estava sentado num banco, mergulhado em pensamentos lúgubres. Aureando alegremente e obrigando-a a não ajudá-la, Erixo principiou a toalete. Depois de pentear-se e perfumar-se, calçou sandálias douradas, vestiu uma túnica bordada a ouro, colocou diadema, colar e braceletes com esmeraldas e brilhantes. A seguir, ela pôs um grande véu de tecido prateado, tão fino e transparente que, com toda a justiça, poderia-se dizer que tivesse sido urdido de ar. Nessa suntuosa roupa, Erixo estava maravilhosa como uma visão, liquidado por sua beleza. Bizu caiu de joelhos beijando-lhe os pés, contemplando-a como se fosse uma divindade. Ao pegar um espelho de cabo cunhado a ouro, Erixo mirou-se cheia de satisfação. Quando Rameri me vir, vai se apaixonar somente por mim, murmurou solenemente. Em seguida, virando-se para o anão, cujo rosto se desfigurou ao ouvir o nome de Rameri, ela o chamou para perto de si. Ouça, Bizu. Eu sei que você é fiel e dedicado a mim, eu lhe confio sem recear tanto a minha vida como a de Rameri. Assim, lembre bem que a esfinge se desloca ao se apertar o cálice do lótus e de que a essência que me despertará está neste frasco com a tampa de ouro. 3 gotas num vinho quente serão suficientes. Resida-que com a velha esnifrou, ninguém lhes fará mal nem os porá para fora de casa, pois nenhuma pessoa sabe o que aconteceu a Amenhotep. Pensarão que ele viajou ou se abrigou num retiro, dedicando-se à magia superior. O medo cercará a moradia do mago, melhor do que uma proteção policial. Lá naquele baú de madeira decorado, onde eu guardo minha roupa e cuja chave eu lhe entrego,
você encontrará 2 sacos. Um cheio de anéis de ouro, outro de prata. Eu os dou para você. Assim você não passará necessidades, podendo esperar tranquilamente a hora do meu despertar. Amenhotep previu acontecimentos importantes que modificarão o atual regime do Egito. Além do mais, eu não quero que você me acorde antes de 20, ou, no mínimo, 15 anos, pois Nuita, nessa época, ainda que sobreviva, estará velha e feia, e eu com Rameri acordaremos no resplendor da beleza e juventude. Entendeu bem, Bizu? Sim, senhora. Então vai e ordene que preparem a liteira. Quando ela estiver pronta, venha me avisar. Ao ficar sozinha, Erixo pegou algumas coisas e amarrou a cinta e a chave que tirara de Amenhotep. Novamente um sorriso cruel fulgiu em seus lábios. Por fim Bizu veio ofegante e anunciou que a liteira estava pronta. Erixo se enrolou em seu véu e desceu até o portão onde a liteira aguardava. Ela sentou-se e Bizu acomodou-se a seus pés. Durante o transcurso da viagem, ficaram calados. Erixo mergulhou em pensamentos alegres sobre o futuro, sem duvidar por um instante que ela conquistaria o coração da pessoa amada. Os pensamentos do anão estavam longe. Uma tempestade sombria desencadeava assim sua alma. Só de pensar na felicidade que esperava por Rameri, um ciúme selvagem comprimia seu coração. A liteira parou junto à entrada iluminada do palácio de Puarma. Erixo, que durante longos anos não saíra dos muros da casa retirada do mago, examinava curiosamente o prédio, decorado com bandeirinhas de grinaldas, iluminado por uma luz avermelhada acesa em imensos vasos com alcatrão, e a multidão enfeitada e alegre que enchia o palácio. Olhares surpresos e curiosos acompanhavam a jovem mulher desconhecida, ricamente vestida, bela como uma deusa, impressionada com aquela multidão por entre a qual ela passava pela primeira vez. Erixo não notava as exclamações dos homens nem os olhares invejosos das mulheres. Acompanhada de Bizu, que carregava o escrínio com os frascos, eles penetraram no jardim através da casa. Lá, pela indicação do anão, que, antes, atendendo às ordens, se familiarizara com o local, Erixo apressou-se em chegar até a pirâmide, temendo que a princesa antecedesse, fazendo ruir todos os seus planos. Seu ódio a Amenhotep crescia a cada passo. Com que direito ele ousara trancafiá-la, privando-a de todas as alegrias, de todos os divertimentos da juventude? Mas, de qualquer forma, ela se vingara dele. Emparedado vivo no subterrâneo, cuja entrada ninguém conhecia, ele poderia dormir lá até o fim do século. Ele não veria mais este mundo cheio de delícias, do qual maldosamente a privara. Enquanto isso ela se uniria a Rameri e, de posse das riquezas acumuladas por Amenhotep, tentaria recuperar o tempo perdido e subtrair da vida tudo o que ela lhe poderia dar. De tanto estar absorvida em ódio e planos, ela só conseguiu voltar à realidade quando Bizu a tocou na mão. Senhora! Aqui está a pirâmide. Erixo estremeceu, como se tivesse acordado, e, embaraçada, lançou um olhar temeroso para o monumento, cujos contornos se divisavam na sombra profunda do bosque de figueiras. Um raio de luz fraca penetrava pela porta aberta, o que acentuava mais ainda a escuridão da noite. Uma repentina fraqueza tomou conta de Erixo, mas foi logo dominada. A paixão que se apoderara de todo o seu ser fortaleceu sua coragem e energia características. Feita uma sombra, lépida e ágil, ela esgueirou-se para dentro da pirâmide, examinou-a e convenceu-se de que não havia ninguém. A lâmpada que descia do teto iluminava com a luz suave a entrada da câmara mortuária. No fundo, mergulhadas na escuridão, viam-se a Ara e as 2 esfinges, cujos olhos brilhantes pareciam fixar Erixo. Um tremor percorreu o seu corpo. Em grandes trípodes ardia carvão e fumegavam, levemente crepitando, incensos e ervas sagradas pelo visto acrescentadas recentemente,
iluminando com a luz fraca avermelhada as estátuas dos pais de Puarme e as esfinges, em cujos rostos, surpreendentemente vivos, congelara-se um sorriso enigmático. Contendo a perturbação que a dominara, Erixo esgueirou-se até um canto mais escuro, escondeu o bizu atrás de uma coluna e começou a esperar. Depois de um tempo bastante longo, o coração de Erixo batia fortemente na primeira espera. Ouviu-se o som de areia pisoteada sob os passos de alguém apressado e, na entrada da pirâmide, surgiu o vulto alto e esbelto de Hameri. Parando junto à soleira, ele começou a examinar preocupado o interior da pirâmide. Nesse instante, Erixo, retirando o véu, aproximou-se rapidamente do escultor. Ao ver a figura alva de mulher que se destacou na escuridão, Hameri deu um passo para a frente e murmurou: "Você se antecipou a mim?" Mas no mesmo instante ele se calou mudo de surpresa, olhando para a desconhecida que vinha em sua direção. Com a luz da lâmpada, os maravilhosos cabelos de Erixo pareciam uma aura dourada e as joias que enfeitavam reverberavam em chamas multicoloridas. Como que encantado, ele ficou admirando a figura daquela mulher estranha, esquecendo-se de noite de próprio objetivo de sua vinda. Pareceu-lhe jamais ter visto uma criatura tão bela, aquelas formas maravilhosas, ideais e perfeitas. "Você é uma mulher ou uma deusa? Quem é você? O que você quer de mim?" sussurrou ele. "Sou tão mortal como você, nobre Hameri", respondeu sorrindo Erixo. "Meu pai, Amenhotep, enviou-me para você." "Como? Amenhotep tem uma filha e eu nunca soube disso", exclamou ele atônito. "Assim era a vontade dele, pois não queria que qualquer olho estranho me visse, enquanto eu não completasse 15 anos", concluiu a jovem. "Mas a questão é outra. Eu vim em seu auxílio e da pessoa que você ama", prosseguiu ela. "Meu pai não pôde vir, conforme prometeu, e incumbiu-me de substituí-lo. Para que você não duvide da veracidade da minha missão, meu pai me contou todo o caso e mandou junto comigo o seu fiel anão, que você já conhece." Erixo chamou imediatamente o bizu. "Poderei eu duvidar da filha de Amenhotep? Em que consiste a mensagem de seu pai?" "Ele aconselha apressar-se, pois o perigo ameaça o seu plano e tudo poderá ir por água abaixo se você se atrasar. Assim, nobre Hameri, apresse-se em ocupar seu lugar no pedestal da esfinge. Eu esperarei pela princesa, explicar-lhe tudo e ajudá-la a deitar-se no segundo esconderijo. Mas e se Nunta não acreditar e se assustar, caso Ku não esteja presente? Se ela não acreditar e ficar com medo, eu lhe mostrarei o seu amado já dormindo. Olhe, meu pai me deu, para qualquer eventualidade, estes 2 frascos com as essências misteriosas. Apresse-se, suplico-lhe", impacientou-se Erixo. Hameri queria dizer que o escrínio precioso, dado pelo mago, estava escondido no pedestal da esfinge, mas, devido à agitação causada por esse fato inesperado, esqueceu disso completamente. Obedecendo ao comando autoritário e fulgurante dos grandes olhos azuis, ele acionou a mola e deitou-se, enquanto Erixo, umedecendo o pano com a essência, inclinou-se sobre a abertura e levou-o ao nariz de Hameri. No mesmo instante, o belo rosto do escultor empalideceu e os olhos se fecharam. Inclinando-se sobre ele, ela beijou seus lábios lívidos e, cobrindo com o pano seu rosto, fechou a abertura. Saltando do pedestal, ela correu até a segunda esfinge e apertou decidida o cálice do lótus. No mesmo instante, o colosso moveu-se silenciosamente sobre os gonzos, deixando à mostra o esconderijo escancarado. "Rápido, bizu. Passe-me o pano." "Estou com medo de que a princesa chegue", sussurrou ela, enfurnando-se feito lagartixa dentro do pedestal. Mal acabou de se ajeitar e cobrir seus pés com a pele de pantera, Bizu passou-lhe o pano que lhe umedecera com a mão trêmula. "Não, passe-me primeiro o escrínio. Aqui ele ficará mais seguro e você o pegará quando chegar a hora de despertar", me explicou Erixo,
colocando o escrino ao seu lado. A seguir, ela pegou o pano e o apertou contra o rosto. Sua cabeça imediatamente pendeu sem vidas sobre a almofada bordada a ouro. Bizu ainda continuou sentado à beira do sarcófago, fitando a jovem sombrio e devorador. Durma, Belerixo. Guardá-la-ei até a morte, mas você não acordará jamais. Murmurou ele com voz entrecortada. Ninguém a encontrará, ninguém se apaixonará por você, e o odioso Hameri jamais terá o seu amor. O anão beijou apaixonadamente um cacho de seus cabelos dourados, e com a mão, fria de perturbação, encobriu com o pano úmido o rosto gélido de Erixo. A muito custo conseguindo subir nas costas da esfinge, com muita dificuldade ele acionou a mola que recolocou a esfinge na sua posição original. Ofegante, todo suado, desceu ao chão. De repente ouviram-se passos e ele se enfiou atrás da Ara, olhando curioso a mulher que surgiu na entrada da pirâmide. A vestimenta vistosa e rica e a clafta bordada caíam-lhe maravilhosamente bem. Hameri. Onde está você? Hameri, sussurrou ela preocupada. Sem obter uma resposta, sentou-se sobre o pedestal de uma das esfinges e apoiou a cabeça no granito. Deuses imortais. Onde está ele? Balbuciou após uma longa e infrutífera espera. Saltando do lugar, ela começou a andar no interior da pirâmide. É claro, à espera de Nuntaravan, e Hameri não iria aparecer. Torturada pela angústia e ansiedade, a princesa não conseguia entender aquela ausência do escultor. Ela acabara de vê-lo no banquete e ele lhe fizera o sinal combinado. Agora ele não estava e sem ele não haveria chave para a salvação milagrosa, planejada por Amenhotep, cujos detalhes ela deveria conhecer justamente no momento de execução do plano. O mago também não estava. O que significava tudo aquilo? Passou cerca de uma hora. A ansiedade e o desespero alcançaram o apogeu. Lágrimas amargas desciam por suas faces e a ideia de que o marido descobrira o plano e atrapalhara tudo lhe passou pela cabeça. E se Puarma de repente aparecesse por ali? Obviamente ela aumentaria, inutilmente, ainda mais a sua ira. Com o coração pesado e cabisbaixa, Nunta arrastou os pés de volta para o palácio, reaparecendo entre os convidados. O sorriso alegre e o olhar apaixonado do esposo convenceram-na de que ele de nada a suspeitava, suas indagações quanto à sua ausência, por ele notada, somente confirmaram essa convicção. Bem, neste caso, o que acontecera? Dominando corajosamente a perturbação e o medo, Nunta evitou uma resposta direta. Ela tentou até parecer alegre, tentou brincar com as amigas, mas sua palidez cadavérica desmentia a alegria encenada. Acabrunhada e inconsolável, baixou a cabeça quando as mulheres a cercaram para levá-la ao aposento nupcial. Oh! Por que Hameri não ceder às suas súplicas e não executar o projeto antes deste casamento tão odioso? Como um penoso e angustiante pesadelo transcorria para a jovem princesa sua vida conjugal, quando, subitamente, rumores estranhos, que excitaram toda a cidade de Mênfis, tiraram-na da tétrica apatia. Amenhotep, o poderosíssimo e terrível mago, a cujo auxílio recorria o Egito inteiro, havia sumido, e o fizera tão misteriosamente que ninguém podia nem imaginar o que lhe sucedera. Ninguém o tinha notado saindo ou arrumando as malas, nenhum dos empregados recebera qualquer instrução que fosse para o tempo de sua ausência. Ele havia almoçado e, como de costume, retirara-se ao seu gabinete de trabalho e desde então ninguém mais teve nenhuma notícia dele. As buscas ordenadas pelo próprio faraó não deram em nada e apenas complicaram mais o caso, pois, pela primeira vez na cena, apareceu o nome de Erixo, de cuja existência ninguém sequer suspeitava. Os carregadores depuseram que, na liteira de seu senhorio, sentara-se uma moça, acompanhada de Bizu. O anão, que por sua vez também foi inquirido, confirmou esse depoimento e acrescentou que a jovem vivia na casa, que sua origem da qual era proibido falar,
era desconhecida. Essa moça dissera-lhe que, por ordem do Senhor, ela se dirigia ao palácio do príncipe Puarma e ordenou-lhe que lhe acompanhasse, mas, chegando ao palácio, ela o mandou de volta para casa junto com a liteira, dizendo que retornaria sozinha. Ele, Bizu, reconheceu que se demorou além do previsto, ao admirar a iluminação mágica, e, ao voltar para casa, deitou-se para dormir, sendo que a partir daquela tarde não viu mais nem o senhorio nem Erixo. A velha negra não sabia absolutamente de nada. Mas, em compensação, numerosos convidados do príncipe recordaram-se, então, de uma bela desconhecida que haviam visto no palácio e não pararam mais de descrever com entusiasmo a sua beleza. O incompreensível sumiço do escultor Rameri foi o cúmulo da agitação social. O jovem era admirado e conhecido em Mênfis, e as incertezas quanto ao seu paradeiro suscitaram sinceros e ardentes pesares. Durante algumas semanas na capital só se falava disso, sem ocorrer nenhum fato novo que pudesse jogar uma luz naquele misterioso acontecimento. Nenhum dos desaparecidos ressurgiu e a agitação da opinião social começou a esfriar pouco a pouco. Somente uma pessoa não conseguia esquecer os personagens atuantes daquele drama misterioso. Esta pessoa era Nuita. Quando ela soube que junto com Rameri desapareceu também a bela Erixo, aquela moça enigmática que era protegida de Amenhotep, os ciúmes apoderaram-se de seu coração. Quem saberia dizer se o escultor não amava aquela bela desconhecida e apenas fingia que era apaixonado por ela, Nuita, para facilitar o seu encontro com Erixo no palácio de Puarma? A desconfiança murmurava-lhe que o grande plano, sem dúvida, era uma invenção, e adiava-se até o casamento, pois aí, então, ela ficaria para sempre amarrada, sem condições de atrapalhar a felicidade dos apaixonados. Mas os momentos daquela desconfiança e ódio ciumento eram breves. Recordando-se de seu último encontro com Rameri, do amor profundo e autêntico que vibrava em sua voz e brilhava em seus olhos, todas as suspeitas se dissipavam e a confiança no homem amado ressuscitava novamente em sua alma. Sim, se ele quisesse se livrar dela, bastava ficar quieto e não tocar na barreira de casta que os separava. Nesse caso, o que aconteceu com Rameri e com seu poderoso mago que prometeu ajudar e protegê-los? Toda essa luta interna dilacerava Nuita, tornando-a indiferente a tudo, inclusive ao esposo que a adorava e ficava desesperado ao ver seu aspecto doentio e triste. Nuita reconhecia a sua ingratidão quanto ao marido, sempre carinhoso e indulgente. Ela tentava acertar os seus desejos e aceitava agradecida as manifestações amorosas e os caros presentes que ele lhe dava em profusão. Mas em seu desanimado olhar não se acendia a chama de amor ou de alegria despreocupada. Sua alma estava doente, e com todas as fibras do seu ser estava amarrada a Rameri. Nuita era atraída instintivamente à pirâmide onde repousava a pessoa amada. Frequentemente, ela ficava ali horas a fio, sonhando e rezando, olhando para a esfinge com as feições de Rameri. Quando sabia que ninguém a observava, subia no pedestal e abraçando o pescoço da esfinge encostava seus delicados lábios aos lábios de granito. Seriamente preocupado com o estado da esposa, o príncipe aconselhava-se com os médicos do templo. Após uma análise aprofundada, os últimos disseram que, no próprio dia do casamento, a jovem fora enfeitiçada com o intuito de que a vida conjugal fosse perturbada e empanada. Mas nem as defumações, nem amuletos sagrados ou oferendas puderam dissipar o seu estado apático. A jovem mulher extinguia-se a olhos vistos. Passou-se cerca de meio ano desde o desaparecimento de Amenhotep. Ninguém mais se lembrava dele, e o medo sobrenatural, que lhe provocava, bastava para que a sua casa ficasse protegida. Todos temiam tocar nos bens do grande feiticeiro e se de repente ele voltasse e se vingasse cruelmente pelas riquezas pilhadas. Bizu e a velha Snefru continuavam a morar na casa, todos os outros empregados foram embora. Mas o anão e a negra conservavam a ordem e a limpeza nos quartos,
mantinham o pomar e a horta que atendiam às suas necessidades, e os anéis de ouro, deixados por Erixo, garantiam-lhes a fartura. Entretanto o Bizu não era feliz, sentia-se sozinho na imensa casa vazia. Por vezes, era acometido por remorsos de ter abandonado no subterrâneo o seu senhor, ou ficava com o desejo incontrolável de ver Erixo. Então penetrava no palácio de Puarma, esperava pela oportunidade de chegar ao jardim e de lá alcançar a pirâmide. Sentado aos pés da esfinge onde estava oculta a mulher por ele adorada, sonhava por horas a fio, sem ousar, contudo, abrir o esconderijo, temendo ser pego em flagrante. Quantas vezes, enfiado num nicho escuro, via Nunta que vinha à pirâmide para rezar e chorar. Às vezes, ele pensava em revelar à princesa os segredos sobre o seu amado e ajudar a despertá-lo, o que ele tinha a ver com a felicidade de Nunta e Hameri. Contanto que Erixo não pertencesse a ninguém. A bem da verdade, o plano nunca foi posto em prática. Um medo vago e insuperável cerrava os lábios do anão. E eis que, certo dia, ele soube que a princesa viajaria para um ofício religioso em Abidos. O que teria provocado essa viagem? A velha ama de leite de Nuita, única pessoa a permanecer com ela, entre todas as que antes a cercavam, e que conhecia o motivo real de sua tristeza, compartilhava sinceramente da dor de sua pupila vendo-a consumir-se. Certa vez, ela confiou em segredo à princesa que num pequeno templo idolátrico consagrado a Sekhet, erigido nos arredores da cidade, havia uma extraordinária pitonisa para o qual o passado e o futuro não tinham mistérios. Talvez a princesa, consultando-a, pudesse saber onde estava Hameri, se estava vivo ou morto e se traíra o amor que jurara. Nunta apegou-se a essa inusitada esperança e decidiu na mesma noite partir para o templo. Seu esposo havia viajado a Sais para a inspeção das tropas do exército e só era esperado para dali a alguns dias. Assim, Nunta estava totalmente livre. Com a chegada da noite, em companhia da ama de leite, ela sentou na liteira e ordenou que fosse carregada ao templo de Sekhet. O templo era um santuário muito antigo, cercado de muros altos, os portões de bronze estavam fechados. Ao saber do nome e da dignidade da visitante, o porteiro deixou passar imediatamente a liteira. Nunta foi recebida por um velho sacerdote. Ordenando que os que a acompanhavam ficassem no primeiro pátio, ele levou a princesa ao jardim contíguo ao templo. Chegando ao jardim, ela viu um lago sagrado, cercado por 7 estátuas da deusa de granito, com cabeça de leoa. As sombras gigantescas lançadas pelas estátuas daquela estranha divindade eram tanto mais monstruosas com a luz brilhante da lua, que reverberava em prata na superfície lisa da água. Nunta prostrou-se e realizou a oferenda de vinho e a defumação de ládano, suplicando a deusa ser-lhe benevolente e permitir que ela consultasse a pitonisa. Ao saber do desejo da princesa, o sacerdote anuiu de boa vontade ao pedido e levou Nunta ao templo. Numa das paredes havia uma espécie de gruta artificial, cujo ar era saturado por um odor pesado e sulfúreo. À luz de uma lâmpada suspensa, Nunta viu que de um lado se achava uma ara de pedra e, de outro, pretejava uma abertura fechada por uma grade metálica. No fundo do nicho, via-se um quadrado feito de um material preto, brilhante e polido como um espelho. Junto à ara estava sentado um velho sacerdote. O acompanhante levou a princesa até ele, retirando-se a seguir. Nunta disse que queria ver a pitonisa e deu em oferenda a deusa um saco de anéis de ouro. O sacerdote saiu da gruta por uma porta oculta atrás da ara, e algum tempo depois voltou em companhia de uma jovem esbelta, pálida e muito magra. Seus longos cabelos negros estavam soltos, o pescoço era decorado por inúmeros amuletos, o rosto expressava humildade. Com o olhar cansado, apagado e indiferente, a moça subiu no degrau e, estendendo as mãos, inclinou-se para a frente. O sacerdote pegou uma pequena trípode com carvão ardendo e jogou sobre ele uma espécie de pó, que queimou crepitando. A seguir, ele entoou um hino monótono e irregular,
Alguns minutos depois, do poço levantaram-se chamas amareladas e azuladas, parecendo lamber o rosto da pitonisa. Uma nuvem de fumaça envolveu-a numa cortina tão densa que ela ficou totalmente oculta aos olhos da princesa. Quando a fumaça se dissipou, enchendo a gruta com odor forte de enxofre, Nunta viu que a pitonisa continuava no mesmo lugar, somente o corpo parecia estar estranhamente inclinado para trás, o rosto estava terrivelmente desfigurado, os olhos saltavam das órbitas e via-se uma espuma nos lábios. Então, o sacerdote pegou de trás do cinto um longo bastão, ergueu-o sobre a pitonisa e gritou alto 3 vezes. Seja benevolente conosco, ó poderosa deusa, e através dos lábios da Virgem, sua fiel servidora, responda-nos. O que aconteceu com o escultor Rameri? Estará ele entre os vivos, ou entre os mortos? Traiu ele a sua esposa, a quem jurou fidelidade, ou apaixonou-se por outra? Um silêncio mortal reinou cerca de 1 minuto, depois o corpo da jovem começou a se contorcer em terríveis convulsões e com uma voz rouca e entrecortada ela pronunciou. Ele não se encontra no reino das sombras, sua alma não compareceu junto a Osíris e aos 42 juízes de Amente, seu coração não foi pesado na balança da justiça eterna. Ele está vivo e permanece fiel em seu amor à mulher aqui presente. Ele dorme e o seu sono é velado pela esfinge. O tempo irá despertá-lo. Para saber do resto, vá a Abidos, traga um sacrifício junto ao túmulo do grande Deus, jejue e ore junto a ele durante 3 dias e 3 noites. Assim disse a deusa. Eu, um ser fraco e cego, nada mais poderei dizer-lhe. À medida que a pitonisa falava, as mesmas palavras cintilavam em letras ígneas no quadrado negro. O sacerdote as anotava nas tábulas, que depois entregou à princesa. De repente a pitonisa se calou, soltou o corpo e teria caído se o sacerdote não a amparasse. Erguendo-a nas mãos, ele deitou-a no banco. Esfregando com incenso aromática as mãos e as têmporas da moça, o sacerdote pegou da mesa uma taça de vinho quente e verteu algumas gotas em sua boca. A delicada criatura estremeceu e abriu os olhos. Quando a moça se levantou, extenuada e trêmula, com os olhos ardentes e febris, o sacerdote colocou-lhe a mão sobre a cabeça e pareceu orar durante alguns minutos. Depois de verificar que a moça se acalmara um pouco, o sacerdote ordenou que ela tomasse o vinho e disse afavelmente: Vá, minha filha. Tome um banho refrescante e descanse. Nunta aproximou-se abalada, agradeceu à moça e pediu que ela aceitasse como lembrança uma luxuosa fivela que despregou de seu ombro. Profundamente perturbada, a princesa voltou ao palácio. Ela não conseguia entender as palavras estranhas da pitonisa, no entanto, acreditava piamente nela. O fato de Rameri estar vivo e permanecer-lhe fiel encheu sua alma de profunda alegria. Inutilmente, ela quebrava a cabeça. Onde e como ele poderia estar dormindo por tanto tempo? Finalmente, após muita reflexão, Nunta decidiu seguir o conselho da pitonisa e ir a Abidos. Desta forma, assim que Puarma retornou, a princesa disse-lhe que Osíris lhe veio em sonho e ordenou-lhe que fosse a Abidos para orar e levar um sacrifício junto ao túmulo do deus. O príncipe concordou alegremente com a saída. Como todo egípcio autêntico, ele acreditava em sonhos e achava bem natural que o deus tivesse escolhido uma maneira tão fácil e cômoda de expressar a sua vontade. Puarma não tinha nenhuma dúvida de que essa romaria iria devolver, por fim, a saúde da querida esposa, e empenhou-se pessoalmente nos preparativos para a viagem, desejando cercar Nunta com o necessário conforto, resguardando-a, na medida do possível, do inevitável cansaço. A jovem ficou muito emocionada com tal atitude. A vergonha e os remorsos corroíam-lhe a alma. Era com mentiras e traição que ela lhe retribuía os seus cuidados. Indo a Abidos para descobrir o destino do outro, o que seria de Puarma se ela conseguisse localizar Rameri e despertá-lo? Nunta não ousava sequer pensar nisso,
Entretanto, sua paixão pelo escultor era tão forte que abafava todos os remorsos. Nos dias que antecederam a viagem, a princesa foi acometida de uma grande depressão, com os nervos à flor da pele. Parecia-lhe que não mais iria rever aqueles lugares tão caros a ela, seus objetos pessoais e familiares queridos que a cercavam. Ao se despedir do marido, sua perturbação desencadeou-se em prantos. Poarma, emocionado, apertou-a ao peito. Acalme-se, querida. Você sabe muito bem que esse nervosismo lhe faz mal. Não é hora de chorar, porquanto o grande Deus prometeu-lhe a cura, tranquilizou o príncipe. Diga-me, minha querida, antes de despedir-se. Você me ama ao menos um pouquinho? Ainda que eu não duvide de seus sentimentos, estas palavras amenizarão a nossa breve separação. Emocionada até o fundo da alma, toda em prantos, Nunta envolveu com os braços o pescoço do esposo e murmurou. Sim, Poarma, eu amo de todo o coração, mas você me ama mais do que eu mereço. Ao chegar a Abidos, Nunta dirigiu-se ao sumo sacerdote, com o pedido de que lhe fosse permitido passar 3 dias e 3 noites, junto ao túmulo de Osíris, uma vez que o grande Deus ordenara isso. Envergonhada e apreensiva, Nunta repetiu novamente essa mentira, pois Poarma arranjou uma recomendação do próprio faraó para o sumo sacerdote, onde ele pedia que fosse atendida a solicitação da parenta, fazendo uma referência ao sonho. O sumo sacerdote anuiu, exigindo que Nunta se purificasse e aguardasse, pois um grupo de veneradores estava por terminar os seus sacrifícios. De manhã, no dia marcado, Nunta banhou-se, vestiu uma longa túnica branca de linho, pôs na cabeça uma grinalda de flores de lótus e, descalça e sem quaisquer outros enfeites, assistiu à cerimônia religiosa e aos sacrifícios no templo. Cobrindo a cabeça com um grande véu, ela ficou de joelhos entre 2 sacerdotes que seguravam nas mãos velas de cera acesas. O sumo sacerdote purificou com a defumação e gotas de líquido sagrado, o que faria com que a devota ficasse digna de ouvir a voz do grande Deus e obter a sua graça. Quando todas essas cerimônias preliminares terminaram, o sumo sacerdote pegou Nunta pela mão e levou-a à câmara mortuária onde ficava o túmulo de Osíris. A estátua do deus, com aspecto de múmia, repousava sobre as figuras de leões aos seus pés e a cabeça era protegida por 2 falcões. Ali se achava também uma mesa, repleta de diversas oferendas, viam-se trípodes, nas quais ardiam incensos. Um tremor supersticioso percorreu o corpo de Nunta quando ela se prostrou e osculou o solo. O sumo sacerdote derramou em sua cabeça um óleo sagrado, colocou em sua mão uma vela de cera acesa e pôs ao seu lado uma ânfora de vinho e pão para a oferenda. A seguir, ele a abençoou e disse: E dissipará a luz sagrada de Osíris a escuridão da ignorância que envolve e abrir-se-ão os seus olhos para a compreensão das grandes verdades, ocultas dos olhos dos mortais pela vontade dos imortais. Ore, minha filha, com fé e ardor, para ser digna de velar o túmulo sagrado. Esse vinho e pão manterão seu frágil corpo se você se sentir enfraquecida. Ao ficar sozinha, Nunta prostrou-se novamente. Depois, juntando as mãos em prece fervorosa, começou a pedir a Osíris que lhe revelasse o destino da pessoa amada e lhe apontasse o caminho que ela deveria seguir em sua penosa vida. 3 dias e 3 noites passou Nunta em lágrimas e oração, permitindo-se apenas um pouco de tempo para o sono. Mas o Deus estava calado. Um sopro mínimo de vento quebrou o silêncio do subterrâneo. Nenhum sinal partiu da divindade. No fim da 3ª noite, o desespero tomou conta de Nunta. Tremendo com todo o corpo e suando em bicas, a jovem princesa arrastou-se até o túmulo de Osíris e encostando a fronte ardente às pedras do sarcófago, gritou desesperada. Ó, grande e poderoso Deus, misericordioso com todos que se aproximam de você. Por que está surdo às minhas lágrimas e preces? Serei eu a tal ponto indigna? Ou você está irado por eu ter mentido ao dizer tê-lo visto em sonho?
Contudo a voz da divindade, pelos lábios da pitonisa, ordenou que eu empreendesse a peregrinação ao seu túmulo sagrado. O choro abafou suas palavras. Entretanto, quase instantaneamente, ela estremeceu e endireitou-se. Uma rajada de vento glacial bafejou seu rosto e todo o subterrâneo se encheu de silvos de uma forte tempestade aproximando-se. Muda de pavor, Nunta continuou de joelhos. Seu olhar pareceu pregar-se a uma nuvem esbranquiçada, clara a alguns passos dela, salpicada de raios que rodopiavam espalhando feixes de faíscas crepitantes. Subitamente a luz da nuvem se extinguiu e tomou forma de uma nuvem negra, que, por sua vez, começou a alastrar-se, oscilando paulatinamente, e em seu lugar, no centro da câmara mortuária, surgiu um homem alto e esbelto, vestido em trajes brancos e com uma cláfita sobre a cabeça. Qual não foi a surpresa de Nuita, quando, na pessoa adventícia, ela reconheceu Amenhotep, desaparecido ao mesmo tempo que Rameri. O mago, pelo visto, estava terrivelmente indignado. Seu rosto estava cadavérico, os lábios tremiam e os olhos chispavam. Uma violência ignóbil foi realizada comigo, disse ele com voz rouca e entrecortada que parecia vir de longe. Eu estou vivo e durmo no subterrâneo da minha casa. O desprezível Bizu conhece o lugar. Rameri também dorme no pedestal da esfinge. Abra. A figura do mago empalideceu e oscilou no ar, ele calou-se. Mas, como se por um esforço máximo da vontade, a visão retomou o aspecto real, ouvindo-se de novo a sua voz, agora mais fraca e surda. Abra. Você o encontrará lá, junto aos seus pés há uma escrino com poção para despertar. Você achará um meio de acordar-me também. A visão novamente empalideceu e recuou. Nunta posse de pé gritou toda trêmula. O segredo. A mola. Onde fica a mola que abre a esfinge? Sem obter a resposta, ela se lançou em direção a Amenhotep e, esquecendo que diante dela só havia o reflexo do mago, uma visão intangível, agarrou-o pela mão. Ouviu-se então forte estalido, a roupa branca do mago cobriu-se de listras ígneas e ao longe rolou o ribombar do trovão. Nuita, ao tocar na visão, sentiu uma forte queimadura, pareceu-lhe que ela agarrara uma brasa. Ela foi jogada fortemente para trás. A nuvem ígnea pareceu envolvê-la, causando-lhe terríveis dores no corpo, e através dessa névoa ela viu que o vulto de Amenhotep se transformara num feixe de fagulhas, desaparecendo em meio aos silvos e barulho. Um terrível golpe fulminou o ar na cabeça e ela caiu sobre o piso de pedra. O prazo estabelecido para a princesa ficar em retiro na câmara mortuária esgotara-se havia muito tempo, contudo, Nunta não saía de lá, apesar do sacerdote de plantão anunciar-lhe em voz alta que o sumo sacerdote estava aguardando por ela. Sem obter nenhuma resposta, o sacerdote de plantão decidiu entrar. Vendo que todas as luzes estavam apagadas, ficou apreensivo e apressou-se em acender o machote, à luz do qual ele viu a princesa deitada imóvel no meio da câmara mortuária. Após sacudi-la, tentou levantá-la, mas, vendo que ela novamente tombava sem vida e sua roupa estava em frangalhos, o sacerdote correu assustado para avisar ao sumo sacerdote o ocorrido. Logo, este e mais alguns outros sacerdotes se juntaram na câmara mortuária de Osíris, mas só puderam constatar que Nunta havia falecido de uma morte estranha e inexplicável. Sua roupa calcinou-se e o corpo estava coberto de hematomas. Podia-se supor que ela tinha sido atingida por um raio, entretanto não havia ocorrido nenhuma tempestade e ninguém ouvira qualquer trovoada. Assim, ninguém podia dizer o que havia acontecido. Os lábios cerrados da morta não revelaram o mistério de sua última hora. O corpo de Nunta foi transferido à cidade e entregue às mãos dos embalsamadores. Um mensageiro foi enviado ao príncipe, relatando a morte de sua esposa. O desespero de Puarma não pode ser descrito. Ele culpava-se por ter deixado a esposa viajar sozinha.
Achava que, se estivesse presente com ela naquele lugar, tal desgraça não teria ocorrido. O príncipe foi pessoalmente a Abidos para buscar a múmia e o levou com grande solenidade a Mênfis. Os sacerdotes consolavam Puarma, tentando convencê-lo de que a morte de Nuita dentro da câmara mortuária do deus era uma graça extraordinária e que o próprio Osíris recebera a alma pura de Nuita, acompanhando-a, ele mesmo, através de todos os horrores e a mente para que ela ingressasse no mundo da luz eterna. Entretanto, a desgraça de Puarma não era daquelas que pudesse ser consolada. O seu amor à falecida era tão imenso que ele resolveu não enterrá-la longe de si, na necrópole, e colocou-a entre as duas esfinges. O sonho que ele teve no dia de sua ida a Abidos reforçou ainda mais a sua decisão. Ele viu Nuita, em vestes nupciais, encontrar-se com ele na entrada da pirâmide. Agarrando-o pela mão, ela o levou à esfinge cujo rosto tinha os traços dela e, juntando as mãos em prece, repetira por várias vezes: Hameri. Hameri. O príncipe interpretou aquele sonho como se a falecida esposa quisesse expressar o seu desejo de estar enterrada perto dele, entre as duas esfinges, uma das quais era a lembrança do amigo e a outra a mulher amada. Por isso preparou sobre a mesa da Ara um nicho profundo, onde colocou a múmia. O nicho foi fechado com uma placa de pedra, sobre a qual foi gravado o nome e a dignidade da mulher que ali repousava. Somente após a morte do próprio príncipe, a múmia de Nuita, juntamente com a múmia dele, Puarma, deveriam ser transferidas à câmara mortuária da família. Todos os dias vinha Puarma à pirâmide para orar, trazer oferendas ou flores sobre a mesa da Ara. Alguns meses depois, o faraó, desejando dissipar a tristeza renitente de seu primo e incliná-lo a contrair um segundo casamento, já planejado, enviou o príncipe a uma missão para realizar diversas incumbências. Entre mentes, antes de deixar Mênfis, Puarma ordenou que a pirâmide fosse fechada e lacrou a entrada com seu próprio selo, para que ninguém, além dele, pudesse ali penetrar. Isso foi um golpe duro para Bisu, que ficou longo tempo acamada em consequência de uma fratura do pé. Quando, finalmente, ele se recuperou e foi até a pirâmide, encontrou-a fechada. Terrivelmente desconsolado, o anão resolveu revelar toda a verdade ao príncipe, para que lhe despertasse Erixu e Hameri. Mas Puarma havia viajado, e, por intermédio de seus servos, Bisu soube que o príncipe não tinha data para retornar e, de qualquer forma, a sua viagem seria longa. O anão voltou para casa sombrio e totalmente desolado. Depois de pensar muito, decidiu tentar libertar seu senhor, mas também essa tentativa verificou-se impossível. Quisesse ele ou não, deveria resignar-se e esperar pela volta do príncipe. Um abatimento profundo, seguido de uma total apatia, apoderou-se dele. Sentia a falta das duas esfinges e o medo de que Erixu pudesse ficar sufocada dilacerava o seu ser. Enfraquecido e malsão em vista de sua deformidade, o anão definhava rapidamente. Certa manhã, Snefru encontrou-o morto perto da cama. Um infarto pós ter uma vida de Bisu, e ele levou ao túmulo o segredo das duas esfinges. Quando Puarma retornou a Mênfis, nuvens negras pairavam sobre o Egito. O faraó Moses morrera. Contra o seu sucessor, Psamético III, armava-se Cambises, o grande rei persa, que exigia a terra de Queme como herança de sua esposa Nitetis, filha do faraó Pris, destronado por Amoses II. Maus presságios enchiam os corações dos egípcios. Era muito duvidoso que o Egito pudesse resistir à Ásia inteira que se investira contra o país. A Batalha de Pelúsio, na qual os egípcios, apesar de toda a sua coragem desesperada, foram batidos, confirmou quanto aqueles presságios estavam corretos. Após a derrota, Psamético perdeu completamente a cabeça. Em vez de juntar os restos do exército e proteger os canais, ele se fechou em Mênfis, que foi tomado depois de alguns dias de cerco. Quando Puarma, sentenciado à morte pelo vencedor,
juntamente com os filhos do faraó e outros egípcios renomados, viu que as princesas e outras mulheres nobres, vestidas de escravas, iam buscar água no Nilo. Ele agradeceu mentalmente a Osíris por ele ter chamado para si a sua querida Anuíta, com isso livrando-a da vergonha e da desgraça. Sim, os sacerdotes haviam dito a verdade. A morte de Nuita foi realmente uma graça especial da grande divindade, a qual ela fora suplicar indo a Abidos. Movido por um pressentimento estranho e incontrolável, Puarma, antes de voltar ao exército, ordenou aterrar a pirâmide. Não havia problema de mão de obra e em menos de 3 semanas, sobre o monte que cobria a pirâmide, foi construído um pavilhão com terraço. Quando Mênfis foi tomada, a guarnição persa ocupou a cidadela de muros brancos e no palácio do faraó instalou-se o persa Ariandi como governante do Egito. O palácio de Puarmas ficou com um grande senhor persa que modificou a seu gosto. Seu deleite era descansar no terraço improvisado, sem suspeitar que embaixo de seus pés se ocultava um estranho mistério. A pitonisa do templo de Sekhet estava certa. Somente o tempo poderia despertar os 3 adormecidos, se é que para o destino isso aprazia. Séculos se passaram. A monarquia persa ruiu do mesmo modo que sucumbiu o poderio dos faraós. O cetro do Egito foi herdado pelo grande macedônio que fundou Alexandria, com isso desferindo um golpe mortal na antiga capital da terra de Queme. Alexandria florescia e veio a tornar-se uma das cidades mais belas do mundo. Os Ptolomeus embelezaram-na, e, quando a águia romana destronou o império dos Lágidas, Alexandria se tornou esplendorosa. Entre mentes, Mênfis ficava cada vez mais vazia, transformando-se em suntuosas ruínas. Seus quarteirões despovoavam-se, os templos esvaziavam-se, os antigos palácios ruíam. A sua poderosa herdeira usurpava-lhe os melhores adornos para com eles se enfeitar. A sina de Mênfis se realizou. Aos poucos, a cidade desapareceria ante a barbárie dos homens, coberta de areia, até que uma nova geração ávida e curiosa viesse escavar a sua savana arenosa, em busca dos fragmentos da história de sua antiga grandeza. Segunda parte. A sacerdotisa. Capítulo 1. Está decidido, Valério. Eis a minha mão para selar o acordo. A minha filha será a esposa do seu filho. Reconheço, esta união sempre foi meu sonho, acalentado por muitos anos, mas sem esperança de realização. Vamos torcer para que os nossos filhos, assim como nós, sejam felizes com esta união. E por que não? Valéria é bonita, minha única herdeira. Seu filho poderá gostar dela e ela dificilmente achará um marido mais belo e talentoso que Gal. Sendo assim, só nos falta marcar o dia do casamento. Que tal, meu amigo Valério, festejá-lo daqui a uns 2 meses? Excelente. No decorrer desse período, vou acertar quanto ao dote de Valéria. Daqui a 3 dias, viajo a negócios, e, dentro de 6 semanas trago a noiva a Roma. Essa conversa acontecia no terraço de uma bela e imensa casa, cercada por jardim, localizada no Monte Cílio. À mesa, onde se via um cesto de frutas, uma grande ânfora de vinho envelhecido de Falerno e umas taças cunhadas, estavam sentados 2 homens de meia idade. Ali, bebericando o aromático vinho, eles decidiam o destino de seus filhos. O senador Caio Márcio Dolabella e a sua visita, o ex-pretor Lúcio Valério, eram amigos de infância. Um capricho do destino separou-os por longos anos. Entretanto, um encontro casual algumas semanas antes fez reviver a antiga amizade. O bom relacionamento de outrora se restabeleceu e, por fim, surgiu a ideia de unirem seus filhos em laços nupciais. Os 2 amigos eram um puro contraste. Apesar de seus 52 anos, o senador estava no resplendor de idade. Nenhum fio branco se via em seus densos cabelos, negros feito asa de corvo, olhos cintilantes, toda sua alta figura respirava a soberba tranquilidade.
Apesar da ascendência ilustre que dele parecia emanar, suas maneiras gentis e alegria denunciavam nele um homem que gostava de viver. Lúcio Valério era um pouco mais jovem, mas, pela aparência, podia-se lhe dar mais de 60 anos. De estatura baixa, levemente curvado, rosto ossudo e enrugado, raros cabelos brancos no crânio praticamente calvo. Algo cruel e severo fulgia em seus fundos olhos esverdeados. Ao secarem as taças pela saúde da noiva e do noivo, os amigos continuaram conversando. Inicialmente discutiram a instalação do casal em novo lugar, visto que Gal, legado de Emiliano, prefeito de Alexandria, deveria, dentro de 2 meses, acompanhar seu chefe até um local de serviço. Desse tema íntimo eles passaram para a política, abordando as desordens que preocupavam o império e as frequentes trocas de trono. Aí, a propósito da morte de Décio, eles lembraram do velho amigo que Valério perdera de vista ainda no tempo de sua viagem à Ásia, onde havia ocupado um posto militar bastante importante. Coitado de Sulpício, acabou mal, observou suspirando o senador. Ele foi seduzido pela asquerosa seita de cristãos e, durante a perseguição implacável do já falecido Décio, foi denunciado. Todos os esforços em dissuadi-lo de seus equívocos foram inúteis. A insensatez desses infelizes, como você sabe, é praticamente incurável. Também Sulpício permaneceu firme. Os detalhes eu conheço por nosso amigo comum, o prefeito Vifínio. Incapaz de salvá-lo e querendo livrar dos sofrimentos o velho amigo, ele ordenou decapitá-lo. Com a menção de cristãos, Valério contraiu-se involuntariamente e seus olhos fulgiram maldosamente. Com voz rouca, ele acrescentou que tais indulgências para com os desprezíveis sectários, que abalavam os alicerces do império, envergonhavam e desonravam famílias, a seu ver eram criminosas e ridículas. Se os divinos imperadores Galieno e Valeriano anunciassem novas perseguições, ele entraria de novo no serviço e eliminaria pessoalmente os malditos, sem perder-se, naturalmente, em sentimentalismos. Em sua voz soava tal ferocidade, tal crueldade implacável, que o senador lhe lançou um olhar surpreso. Quando Valério terminou suas esconjurações e se calou extenuado, Caio Márcio pegou o amigo pela mão e perguntou afável: "Por que é que você odeia tanto os cristãos? Eu já percebi que a simples menção deles deixa você possesso. Pelo que sei, ninguém na sua família está contagiado com a nova pseudo-doutrina. Assim, há um outro motivo para você odiá-los tanto. Pode confiar esse segredo a seu velho amigo. Eu suspeito que nele se esconde a causa desta terrível mudança que ocorreu em você. Agora, se minha pergunta é inconveniente, deixe para lá." Valério debruçou-se sobre a mesa, enterrou o rosto nas mãos e pensou. Um minuto após, aprumando-se, disse com um sorriso amargo: "Você acertou. Devo aos cristãos o encanecimento e o envelhecimento precoces. A ferida em minha alma ainda não cicatrizou. Só por isso eu teria um motivo suficiente para odiá-los, correto? Mas a palavra ódio é demais fraca para expressar os meus sentimentos em relação a esses desgraçados que semeiam discórdia e desonra nas famílias. Ouça então, eu lhe contarei tudo." Ele juntou as ideias, tomou uma taça de vinho e começou. "Antes de tudo, devo dizer algumas palavras sobre o meu casamento. Eu conheci Fábia durante uma das minhas viagens. Ela era de uma família nobre, mas era pobre e órfã. Sucedeu que eu lhe fiz um favor e apaixonei-me por ela loucamente. Fábia era tão linda como Afrodite. Eu achei que os deuses me concederam uma grande graça quando ela aceitou ser minha esposa e, assim, cerquei-a de atenção, amor e de toda a espécie de luxo. 6 anos se passaram em felicidade completa, mas um acaso destruiu tudo. Um incêndio danificou minha casa. Naquela época eu morava em Spoleto e comecei a consertar os estragos. Para restaurar as obras de pintura no átrio e no triclínio, recomendaram-me um talentoso pintor.
E, enquanto os trabalhos iam sendo executados, o serviço me obrigou a ausentar-me por algumas semanas. Ao retornar, notei uma estranha mudança no comportamento de Fábia. Sua alegria havia sumido, ela me evitava e fazia pouco caso de Valéria, que na época tinha 5 anos. Certa vez, eu percebi que minha mulher e o artista trocavam olhares suspeitos. Não vou lhe descrever aqui o que senti e sofri. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você entende, quando você desconfia quer saber de toda a verdade. Alegando uma viagem de 2 semanas, na manhã seguinte eu retornei e fui dar no triclínio, cujo acabamento estava em vias de ser terminado pelo desprezível pintor. Escondido atrás das pregas da cortina, fui testemunha da conversa de Fábia com o artista e as minhas suspeitas se confirmaram. Eu só me enganei numa coisa. A questão não era amor, mas muito pior. O patife não só me arrebatou o coração da esposa, como indispôs sua alma contra a crença paterna e os deveres de esposa e mãe, contagiando-a com o fanatismo e a insensatez de sua seita, pois era cristão. Ele discorreu com entusiasmo sobre o bom pastor, sobre o rebanho ao qual ele pertencia, sobre a purificação através do batismo e, finalmente, sobre a bem-aventurança do martírio. Fábia ouvia emocionada todas aquelas tolices e desatou a chorar, queixando-se da dificuldade de entregar-se à beatitude que lhe impunha a nova religião, devido à intolerância e ao orgulho ímpio que obscureciam a minha alma. E imagine só. Aquele cão desprezível ousou propor-lhe a fuga. Durante a minha ausência, ela deveria ir a Milão para falar com um dos bispos. Ele lhe daria uma carta de recomendação, graças à qual ela seria aceita na comunidade, ainda mais que ela já era batizada. Lá, prosseguiu ele, irão escondê-la e você terá a oportunidade de trabalhar no vinhedo do Senhor, cuidando de doentes, auxiliando pobres e fazendo bem aos nossos irmãos desencaminhados. Pensei que eu ia ter um ataque apoplético. Minha esposa era cristã. Ela já tinha sido batizada. Ela estava prestes a fugir do teto conjugal e abandonar-me com Valéria. Mas, apesar da minha fúria e desespero, eu me calei estoico, e esperei até que ela voltasse ao seu quarto. Então, chamei 2 escravos, ordenei-lhes que amarrassem aquele patife e despachei-o com uma mensagem ao prefeito, o qual ofereceu ao pregador a bem-aventurada coroa de mártir a que ele tanto aspirava. Mas a justa vingança em relação ao patife não aliviou a minha infelicidade. A vergonha espreitava a porta da minha casa. Fábia poderia, a qualquer minuto, denunciar sua loucura e ser presa.